Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Estamos aí iniciando hoje a série 2 da nossa jornada. A nossa série 1, falamos sobre fé e identidade, reconhecemos um pouco mais de quem nós somos, né? As raízes, às vezes, que temos, que não assumimos o nosso lugar, o nosso posicionamento. E continuando a nossa jornada da terapeuta com resultado, nós vamos iniciar a nossa série 2, que é o posicionamento e autoridade. É construindo a nossa presença. Como é que a gente deve construir essa presença? E eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em 30 dias. Então sejam todos muito bem-vindos aqui. Nós possamos bater um papo gostoso, estamos aí nessa jornada de lives. Para mim está sendo um prazer, é uma delícia vir bater um papo aqui com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. É por isso que o interagir é muito importante, a gente fazer essa troca, porque aí sim a gente consegue melhorar o que precisa ser melhorado, né? Trazer assuntos. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar como se posicionar como terapeuta cristã sem parecer religiosa demais ou genérica. Então, se você que está aqui puder escrever ali para mim e eu fixar, então o tema da live é como se posicionar como terapeuta cristã sem parecer religiosa demais ou genérica. E a gente vai bater um papo sobre isso, né? Isso gera uma confusão muito grande entre nós, terapeutas cristãs, principalmente, né? Porque fica muito confuso, assim, eu devo falar sobre a minha fé, não devo, me escondo, não devo misturar as duas coisas. E eu sempre digo para as minhas clientes, seu atendimento, desculpe, o seu atendimento não pode ser um culto, né? Não pode ser uma reunião de oração, mas a nossa fé, ela faz parte da nossa identidade, né? Ela está no meio do que a gente fala. Eu já até comentei com vocês que eu escutei um podcast e ela estava falando que ela é psicóloga e ela disse, olha, eu não falo sobre, né, religião, mas as pessoas sabem, né, que eu sou cristã. Eu não deixo de falar sobre a minha fé. Posso sim repetir o tema. É como se posicionar como terapeuta cristã sem parecer religiosa demais ou genérica. Se precisar, depois eu repito de novo, só me avisa aqui. Então, ela falou, as pessoas sabem a fé que eu tenho, né? Mas eu não trago para os meus atendimentos. É exatamente isso, é não fazer do seu atendimento um culto, é não fazer do seu atendimento uma reunião de oração. Mas a sua fé está ali com você, né? E o nosso diferencial é isso, é aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Então, ensinar vocês a se comunicarem melhor é o que Deus tem colocado no meu coração, nessa série 2, que é o posicionamento e a autoridade. Porque quando a gente já sabe quem a gente sabe e tem clareza da nossa fé, a gente precisa ter posicionamento e autoridade daquilo que a gente fala. Posso repetir sim. É que é grande, né, o nome desse tema. Como se posicionar como terapeuta cristã sem parecer religiosa demais ou genérica. Né? E esse contraponto, ele é muito interessante. Eu vou lendo e isso vai fervilhando aqui na minha cabeça, né? Porque olha que interessante. É como se posicionar como terapeuta cristã sem ser religiosa demais. Bom dia, Isidória, seja muito bem-vinda aqui.
E às vezes a terapeuta ela é tão religiosa que as pessoas não querem voltar, porque elas não estão indo lá para buscar, às vezes, uma oração. A oração ela faz parte, né? É o que eu sempre digo para as minhas clientes. Eu, antes de iniciar qualquer atendimento, eu faço a minha oração antes de iniciar a live aqui com vocês. Por quê? Porque eu peço que o Espírito Santo esteja falando, né, no meu coração. E não que seja a Marcela, porque obrigada, Josi, já fixei o comentário. Porque eu, Marcela, eu vou falhar, eu vou julgar às vezes, né? E eu sei que o Espírito Santo vai me conduzir para não fazer isso. Então é vivenciar isso, né? É trazer a minha fé para o meu trabalho, né? Porque ela faz parte da minha vida, mas não atender com a religiosidade, né? Trazer isso, ou também não falar sobre a minha fé, porque quando eu tenho oportunidade de falar para o meu cliente, eu sempre falo para ele, né? Porque assim, Deus é que conduz tudo na nossa vida, e às vezes é necessário que você fale para um cliente sobre as soluções. E Deus está nas soluções, né? Mas não fazendo uma pregação, nada disso. E é muito interessante que existe um dilema entre toda essa questão, né? E eu quero perguntar aqui para vocês, se vocês puderem responder aqui para mim, né? Quem é que sente que precisa se esconder? Esconder a sua fé para parecer profissional. Acha assim, que se eu ficar falando da minha fé, isso não se torna profissional. Eu já escutei muito isso, né? Eu não posso falar, não misture as coisas, porque eu não posso falar. Eu vejo até muita gente brigando, né, na internet, falando, porque falam, psicóloga cristã, terapeuta cristã, não tem nada a ver, é tudo terapeuta, é tudo psicóloga, é tudo isso, é tudo aquilo. Mas existe um diferencial, né? Por que que existe esse diferencial? Porque a pessoa ela se identifica, né? E às vezes eu recebo clientes aqui que eles falam assim para mim: nossa, eu vim até você porque eu vi que você é uma terapeuta cristã, né? E a gente pode falar da mesma fé, a gente acredita na mesma coisa. E quando eu digo cristã, gente, eu não estou separando igreja, não tô separando nada disso, né? É a fé, né? É Jesus acima de qualquer coisa, é Deus, é o Espírito Santo. Então, e às vezes a pessoa ela se inibe, ela não fala porque, senão não vou parecer profissional, né? As pessoas não vão aceitarem. E outra quem tem medo de parecer religiosa demais, né? E às vezes a gente não fala porque, eu posso ser religiosa demais. Nossa, e aqui na minha live eu sempre estou falando para vocês, né? Principalmente porque eu estou falando para terapeutas cristãs, lógico, o ambiente é mais livre para falar, mas a gente precisa só equilibrar isso, né? Ter a certeza de que eu não estou invadindo, né, o meu cliente. E também tem um outro contraponto, que quem fala de espiritualidade demais, e o público também não entende o que você resolve. Porque tudo é que Deus vai resolver. Mas se você tem uma ferramenta, você é um pequeno Cristo aqui na Terra para ajudar as outras pessoas com aquilo que ele te entregou. Então é muito interessante você ter esse equilíbrio, e por isso que essa reflexão que eu trouxe desse dilema que a gente tem, né? E fica um dilema interno. No início da minha carreira, aqui como terapeuta na internet, eu também tinha muita dúvida. E aí eu falo, não falo, eu me calo, né? Eu vou para frente. O que eu faço? Né? Eu tinha muito essa dúvida. Até com que eu pedi para que o Senhor falasse ao meu coração e que me desse paz, né? E eu comecei a ter essa paz. E por que que hoje eu trabalho, o meu público-alvo são as terapeutas cristãs? Porque eu ajudo elas, né, a formatarem aquilo que elas entregam de acordo com a identidade delas, né? E quando a gente fala de identidade é aquilo que o Senhor nos fez para ser aqui, né? E é muito interessante, vou dividir aqui com vocês, por exemplo, a minha identidade, o meu nome eterno, né?
Principalmente os colegas aí que estão no MPR vão entender o que eu estou falando. MPR é o método propósito revelado, é um novo curso que nós estamos fazendo com a nossa mentora Thalita e é sensacional. É um método assim onde você destrava muitas coisas. E a minha identidade é clareza, né? É farol, aquela que ilumina. Então Deus me fez para ajudar sim as empreendedoras, né? As empreendedoras terapeutas cristãs a destravarem, a trazer clareza para elas, o caminho que elas podem seguir. Eu preciso trazer uma religiosidade para o meu atendimento? Não, mas eu não vou deixar de viver aquilo que eu acredito. Né? Mas eu não preciso começar a terminar com uma oração, fazer um culto, fazer uma pregação, não é isso. Né? E o dilema que nós temos muitas vezes é isso. E às vezes assim, se eu falar da minha fé, eu deixo de ser profissional. E não é. Muitas terapeutas, elas não são invisíveis por falta da capacidade que elas têm, mas por falta da comunicação equilibrada, de achar esse equilíbrio. E é como eu falei para vocês, eu achei esse equilíbrio. Então, assim, hoje fica muito mais fácil para as minhas clientes encontrarem esse contraponto, né? Saberem equilibrar isso. Porque vão chegar pessoas para vocês que às vezes não vão propagar a mesma fé que você, e tá tudo bem, né? Ter que admitir e escutar o que a pessoa acredita, tá tudo bem, né? E não entrar numa esfera de a pregadora, né? A salvadora do mundo, porque nós não somos e nós não temos que fazer isso, né? Que existem perigos com isso, que a terapeuta ela é religiosa demais ou ela é genérica demais. Aí quando vem alguém, né, que não acredita naquilo que ela acredita, ela já se arma. Ou senão ela é genérica, que as pessoas não conseguem nem identificar a verdadeira identidade dela, né? Não sabe o que ela ajuda. E nenhuma desses dois pontos ela vai gerar uma autoridade. Às vezes ela vai gerar mais confusão das pessoas que estão te ouvindo. E o que eu quero falar hoje aqui é sobre o seu lugar, terapeuta cristã, né? É um lugar de terapeuta estratégica, um lugar muito além do que a religiosidade, não é isso, né? É a estratégia mesmo, como é que eu me posiciono, como é que eu tenho autoridade, e é exatamente isso. O nosso versículo de hoje, o que nós vamos ler, está lá em Colossenses 3, 23, para a gente olhar para essa identidade visível, quem nós devemos ser. E em Colossenses 3, 23 diz o seguinte: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Uau, né? Que palavra! Porque Deus, ele não pediu para você esconder a sua identidade. Ele quer que você fale. Mas também ele nunca pediu para você abandonar a excelência. Então é ter esse equilíbrio que nós vínhamos falando. Porque Jesus, ele era espiritual, ele era acessível, ele era claro na comunicação dele, ele era relevante para quem escutava e ele falava a linguagem das pessoas. É tão interessante que as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, porque ele não falava, ó Deus, ó Pai. Ele falava a língua das pessoas. Precisava ficar falando toda hora, né, de que ele era o filho, de que ele era o Messias? Não. Porque a comunicação dele era clara, era sensível, era simples, né? Ele não precisava ficar falando bonito, era na simplicidade que ele falava, né? Era no simples que as pessoas também escutavam. Então, que fique aí na sua alma, o simples funciona, mas tem que ser claro, tem que ter clareza, né? Fé não é sobre a barreira da comunicação, mas a falta de tradução da fé, ela é. E o que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ficar aqui pregando na internet ou para os seus clientes, mas que você não pode abandonar aquilo que você acredita.
né? Se fechar com isso. Bom dia, Polly, seja bem-vinda. Se fechar com isso. Então, ser cristã é ter a sua identidade, ser clara e ter responsabilidade com os seus clientes, né? A terapeuta, ela tem que trazer essa clareza. Por isso que a gente utiliza sempre uma frase, né? Tá fazendo sentido? Tá claro, né, o que eu tô falando? Porque o que que acontece? Às vezes o cliente não tá entendendo. Por quê? A gente tem os nossos dialetos, né? Como terapeuta, usa uma linguagem, mas o que que a gente precisa? É ser simples, assim como eu falei para vocês. Jesus era simples, né, na comunicação dele, e as pessoas entendiam, né, porque era uma comunicação que não tinha ruído, que não tinha coisas difíceis, então isso a gente também precisa cuidar. Essa questão, né, de simplicidade é muito bom, porque quando a gente às vezes está em dúvida ou não está seguro daquilo que a gente entrega, a nossa tendência é buscar as palavras difíceis, aquilo que a gente aprende nos cursos, aquilo, e aí a gente mesmo se perde no meio desse atendimento. Por isso que o sentir é muito importante, né? E não guardar aquilo que está no seu coração e falar. Quando eu iniciei os meus atendimentos, eu tinha muita resistência para falar aquilo que eu sentia. Eu tinha medo, eu tinha insegurança, porque eu dizia, isso aqui é coisa do meu coração, não vou falar não. E um dia uma pessoa disse para mim, a gente conversando, e ela falou, você precisa falar mais do que você sente, né? Deixa Deus te usar, não tem problema, né? Pode falar sem medo. E eu comecei a falar. E isso foi muito bom, foi um destrave nos meus atendimentos, né? E hoje faz muito mais sentido. Eu tenho clientes aqui que podem falar para você, que estão aqui na minha audiência, hoje eu deixo fluir aquilo que está dentro de mim, o que eu estou sentindo. Porque às vezes para mim pode não fazer sentido nenhum, mas para outra pessoa faz. Isso é uma comunicação simples, né? E falar sem palavras difíceis e falar de uma forma que quem está te escutando vai entender, né? Então hoje eu falo muito do coração, da minha alma, aquilo que eu estou sentindo. E eu quero alinhar com você hoje, né, sobre uma mensagem espiritual, mais uma linguagem profissional, né? Como é que você pode fazer isso? E para isso eu quero falar sobre os 3 erros de posicionamento que a gente tem, né? Quando a gente vem aqui para a internet ou quando a gente fala para alguém do nosso trabalho. O primeiro erro é o posicionamento religioso excessivo. Então a gente está o tempo todo falando só da religiosidade, né? Que aí é só versículo que a gente traz, linguagem interna, né? Da sua igreja, do local que você frequenta, a falta de aplicação prática, porque as pessoas não conseguem entender como é que eu vou fazer isso que ela está falando, né? Porque aí o público ele não entende o benefício que tem para ele fica assim confuso, fala, mas que maluquice é essa, né? O que será que ela está querendo falar? E na neurociência a gente aprende o quê? Que o cérebro ele procura a clareza da informação, ele quer algo simples, né? E quer que, quando ele recebe, ele já processa. Então por isso que a simplicidade e a clareza é algo importante para o cérebro entender e compreender aquilo que você está falando. E quando você fala muito sobre essas coisas, o que a cliente pensa? Ela ajuda quem exatamente? O que ela faz? Né? Qual é o tipo de cliente que ela atende? E às vezes a pessoa me fala assim, ó, mas eu atendo todos os tipos de cliente. E eu digo, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Né? Então, tenho uma característica específica dos seus clientes. Hoje eu trabalho com empreendedoras. O meu público específico é empreendedoras, né? São mulheres de negócio, mulheres que têm as suas empresas, porque esse é o meu público específico. Né? Foi para isso que eu estudei, isso que eu me desenvolvi. Mas você não pode atender uma pessoa que não é empreendedora? Eu posso, mas quando eu venho aqui me posicionar, eu não falo diretamente para ela. Né?
pessoa vem e eu tenho clientes que não são, né? Eu tenho clientes jovens, eu tenho clientes adolescentes, mas quando eu venho aqui, né, na rede social falar, esse é o meu público. As pessoas já sabem para quem eu estou falando, né? Na outra rede social eu falo para empresas, né? Porque eu também trabalho com empresas, fazendo palestras, né? Falando sobre a saúde emocional dos colaboradores, trabalhando com líderes, né? Com os donos das empresas. Então, assim, clareza no que você fala, é simplicidade, né? As pessoas baterem o olho e falar, opa, eu sei para quem ela fala. Eu também passei um tempo não sabendo, né? Falando para todo mundo. E aí, quando eu tive o direcionamento, entrei na mentoria, tive esse desenvolvimento, falei, opa, peraí, preciso mudar essa realidade. Então aí acaba a confusão em quem te acompanha, né? Em quem começa a entender. E você pode falar, né, de uma forma mais genérica, porque o seu público ele vai entender, mas não trazer tudo para o genérico, né? Porque às vezes algo que você traz alcança aquela pessoa que não é o seu público e tá tudo bem, e ela vai te procurar para poder entender um pouco mais, né? E quando o cliente ele pensa quem exatamente ela ajuda, ele fica confuso. Então, por isso que não tem essa clareza aí na sua comunicação. Quero dizer para vocês que a fé, ela sustenta o seu método, mas ela não substitui a sua explicação. Então, a gente precisa falar sobre a nossa transformação, né? Falar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega. Como eu sempre falo para vocês, como eu inicio minha live todo dia? Eu sou Marcela Toledo, eu ajudo terapeutas cristãs a terem resultado em 30 dias, né? Então, quando você fala, fica claro, né? Fala do seu público. E o segundo erro importante é o posicionamento genérico, que eu já iniciei ali, né? Falando. Você fala, eu ajudo mulheres. Que tipo de mulheres? Quem são essas mulheres? Né? No desenvolvimento pessoal. Tá, desenvolvimento pessoal é muito grande, né? Muito amplo. No autoconhecimento, e até interessante, porque o autoconhecimento virou o clichê, né? Todo mundo fala sobre hoje o autoconhecimento. Tá, mas em que sentido esse autoconhecimento, né? E não tem nenhuma diferenciação para a pessoa pensar assim, poxa, ela fala para mim. Que nem agora, eu tô fazendo todo o meu lançamento para terapeuta cristã, mas é para empresa. Vocês estão me escutando? Que desligou o meu microfone, mas agora eu liguei de novo. Só me diz aí, por favor, se vocês estão escutando. Que eu vi que desligou ali, mas eu liguei de novo aqui. Outra coisa importante é que o seu cérebro ele ignora o que é amplo demais. Olha que interessante, né? Então você precisa ser claro. Agora voltou? Falem para mim, por favor. É assim, né? Que nem o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. É porque deve ter acabado a bateria ali do outro. Acho que acabou, sim. E então, assim, olha como o nosso cérebro é inteligente, né? O que ele faz? O que é amplo, ele ignora, né? Ai, que bom que voltou, tá tudo certo. Qualquer coisa vocês me avisam aqui, né? Porque a gente se empolga e vai falando. E quando você não é específico, você não tem autoridade. Por quê? Você fala para todo mundo. E eu estava na academia agora, escutando um podcast, e é tão interessante, eles estavam falando sobre essa comunicação, né? E um grande player da internet estava falando exatamente isso, né? Falou, no início eu ia jogando, eu ia falando as coisas. E depois eu comecei a pensar, opa, não é assim, não é para todo mundo, né? E aí ela começou
a organizar o público dela. E ela falou, hoje eu tenho um público específico, né? E é isso, assim, ela tem autoridade no que ela fala, mas quando a gente não tem, não é específico, a gente não tem essa autoridade, porque a clareza, ela gera confiança. A gente precisa trocar assim, ó, por exemplo, eu faço terapia emocional. Tá? Terapia cristã para mulheres que vivem com culpa, por exemplo, né? Que vivem com ansiedade, com bloqueio espiritual, ou eu trabalho com mulheres que têm ansiedade, trabalho com mulheres que vivem escondidas, né? Que não conseguem destravar. Então, assim, é ser específico. Quem fala para todo mundo não é lembrado por ninguém, né? E o terceiro erro é medo de assumir a sua identidade. Por medo de julgamento, por rejeição, por síndrome da impostora espiritual. E quando a gente fala essa questão do medo do julgamento, da rejeição, é sempre olhando para o que foi na nossa infância, na nossa vida, por que a gente tem medo, por que a gente está querendo ser vista, né? Então é olhar para isso. O cérebro evita exposição para evitar uma ameaça social. Então, assim, trate isso. Se você tem esse medo ainda, se você tem medo de vir aqui, porque a sua autoridade ela vai chegar quando você tiver consistência, né? Quando você vir aqui, quando você falar. A autoridade, ela nasce da repetição, né? Quando você vem e propaga isso. Então, assumir essa sua identidade, esse posicionamento, e se falta algo, tratar também, né? Qual é o medo que eu tenho de ser vista, de vir aqui para a rede falar, de estar no lugar e falar o que eu faço. Então, o posicionamento, ele não exclui pessoas, ele atrai as pessoas certas, né? Então, quando você fala da sua identidade, quando você fala do seu público, ele não está tirando os outros da sua rede, mas ele está atraindo as pessoas certas, né? O seu público certo. Então, o medo de assumir identidade, a gente já falou um pouquinho, né, na nossa série passada, e é exatamente isso. E eu quero relembrar aqui os 3 grandes erros que a gente tem no nosso posicionamento. Que quais são? O erro 1 é o posicionamento religioso excessivo. Então, cuidado, terapeuta, cuidado quando você vai fazer um atendimento ou quando você vai falar para o seu público aqui nas redes, ou até mesmo no presencial. O erro 2 é o posicionamento genérico, né? Você não fala que você ajuda e nem o que você faz, e a pessoa não consegue entender. E o erro 3, o medo de assumir a sua autoridade, de vir aqui e falar quem realmente você é, né? Por medo de julgamento, por rejeição, porque não vão ficar comigo, né? Porque vão embora. E algo importante no medo de assumir é que você não exclui pessoas, mas você atrai as pessoas certas, aquelas que são as pessoas para estarem caminhando com você, que é o seu público, que é para quem você fala. O que vale não é a quantidade, mas sim você atingir aquelas pessoas que você deve alcançar. E agora nós estamos indo para os nossos exercícios, né? E eu quero que você escreva, eu sempre falo para você, tenha, né, um caderno e uma caneta, porque exercício faz com que a gente memorize. Aí a nossa mente começa a relembrar sempre daquilo que a gente escreve. E a primeira questão dos nossos exercícios. Minha identidade é espiritual. Eu sou uma terapeuta cristã que acredita em você falando para você mesmo. Você acredita no quê? Né? O meu público específico, eu ajudo quem? Quem é a pessoa que você ajuda? A dor principal. Quem sofre de ou com, e aí você escreve. E a transformação. A dor e o que eu ajudo a pessoa a transformar, para viver o quê?
E aí no final, e por que eu venho sempre falando isso? Os exercícios parecem assim, parece que é tudo muito parecido, mas porque isso entra no seu cérebro, porque o seu cérebro trabalha com isso. Isso te traz mais autoridade. E, consequentemente, um posicionamento ideal para o seu público. E aí você escreve a frase: eu ajudo quem você ajuda a sair de onde e para onde através da abordagem terapêutica estruturada. E aí você escreve a sua abordagem terapêutica. E isso vai entrando na sua mente. E aí eu quero que você me diga que está fazendo sentido, se é isso, né? Se faz sentido você fazer esses exercícios também, escrever, falar para você mesmo. E indo para os finalmente da nossa live de hoje, eu quero deixar para vocês que fé, ela não precisa ser escondida. Profissionalismo não precisa negar a Deus. Eu posso ser profissional, eu posso ser empreendedor, eu posso ser líder, eu posso ser o que for. Mas eu não preciso negar a minha fé e nem esconder. A autoridade, ela nasce do equilíbrio. Quando a sua identidade fica clara, o cliente certo reconhece você. Mas primeiro começa em você, a sua identidade. Aquilo que você é, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que Deus te fez. E se você ainda tem problemas com posicionamento, problemas de saber quem é o seu público, com quem é que você trabalha, né? Como é que eu faço para me posicionar? Eu ainda tenho muita vergonha, eu tenho medo, eu tenho insegurança, ou até mesmo você diz, a minha agenda fica sempre vazia, eu não consigo me posicionar, eu me sinto às vezes muito fraca, né, inconsistente. Eu quero te fazer um convite para vir para a Masterclass, Ativando a Terapeuta Cristã em 30 dias. E você vai ver os seus resultados transformarem, porque ali a gente vai mergulhar ainda mais. E quando é que vai acontecer? No dia 12 de março, às 20 horas. Ela vai ser online, gratuita. E o link para a inscrição está na minha bio. E se você está disposta a mudar, a entender ainda mais aquilo que o Senhor tem para você, se inscreve. Vai lá na minha bio, se inscreve, entra para o grupo. E lá no grupo também, no final da semana, tem uma surpresa no final de cada série. Né? Ontem eu já coloquei o da primeira série. Né? É algo para te ajudar. E eu quero ver você posicionada, com a sua carreira transformada. E com resultados. Né? Porque a nossa primeira live foi, né? Fé não paga boleto. E não paga mesmo. Porque a gente precisa confiar, acreditar que Deus nos deu, né, essa profissão de terapeuta. Mas a gente precisa moldar, a gente precisa de posicionamento. Então eu quero convidar você a vir, né, a se inscrever, a mudar a sua realidade hoje e ter uma agenda que você sempre sonhou e ter um posicionamento e falar para o seu público certo e ter resultado. Então, eu estou finalizando hoje essa live com esse convite especial para você e esperando você lá no grupo, para que a gente possa destravar e atravessar essa porta, porque é isso que o Senhor tem para sua vida. Então tenham todos um ótimo dia, uma abençoada semana e nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no meu Instagram, para o nosso Café da Terapeuta. Então até amanhã.